Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo no YouTube. Se você quiser participar ao vivo aqui comigo, é só me seguir lá no Instagram do Papo Glaucoma. Pessoal do Instagram que está chegando aqui agora, boa tarde, bem-vinda Jussiene, Claudete, Geraldo, sejam bem-vindos aqui à live dessa sexta-feira. Pessoal, já vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, porque eu sei que a minha transmissão não deve estar muito boa aqui, eu estava apanhando do Instagram para conseguir entrar aqui com vocês hoje, então se a transmissão não estiver muito boa, tenham um pouquinho de paciência aí, me perdoem que foi difícil conseguir fazer o Instagram funcionar aqui hoje. Mas vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro e eu ajudo vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. A live de hoje é tema livre, então vocês podem mandar aí perguntas sobre qualquer tema dentro da oftalmologia que vocês queiram perguntar, pode mandar aqui a dúvida de vocês. E eu vou começar aqui respondendo a dúvida da Denise, que ela me mandou aqui no direct. Ela me pediu para falar um pouquinho sobre o medicamento Reuquinol e se tem alguma relação com glaucoma. Bom, Reuquinol, para quem não sabe, é a cloroquina. A cloroquina, ela é uma medicação muito utilizada principalmente para tratar alguns problemas de articulação, quem tem alguns tipos de artrite, também alguns problemas de pele, algumas doenças intestinais, então uma medicação bastante usada e que tem alguns efeitos colaterais oftalmológicos importantes. Mas o Reuquinol, a cloroquina, ele não interfere no glaucoma. O efeito colateral que ele tem e que existe o risco de acontecer com o passar do tempo de uso da medicação é de causar uma lesão na retina e que afeta principalmente a visão central. Então não interfere no glaucoma, mas todo mundo que usa continuamente o Reuquinol, a cloroquina, precisa fazer um acompanhamento oftalmológico de rotina, porque quanto maior o tempo de uso da medicação, quanto maiores são as doses utilizadas do Reuquinol, maior é o risco de ele afetar a retina. Então a gente precisa fazer um controle regular, geralmente de 6 em 6 meses, acompanhando com o fundo de olho e com outros exames também, conforme a necessidade. Quem quiser mandar pergunta, pessoal, manda aqui na caixinha de comentário, ou então vocês podem usar o balãozinho de pergunta, que aliás acabei de ver que não tá aparecendo aqui, então vocês não podem usar o balãozinho de pergunta, mandem aqui na caixinha de comentários quem quiser tirar dúvida. Uma outra dúvida que chegou aqui para mim foi a dúvida da Claudete, que eu já vi que a Claudete está por aqui, então vou responder sua pergunta aqui, Claudete. Ela conta aqui que ela fez cirurgia há 3 meses, foi a cirurgia combinada de TREC e catarata, que a gente chama de FACOTREC. É a cirurgia em que a gente faz no mesmo procedimento a cirurgia de catarata junto com a cirurgia clássica do glaucoma, que é a TREC. E aí a Claudete conta aqui que agora, depois que ela já teve alta, depois de 3 meses de cirurgia, a visão ficou embaçada. Vamos lá então, sempre que a gente pensa em alguém que fez uma cirurgia de catarata principalmente, e aí no começo a visão ficou boa, depois de um tempo a visão começou a embaçar, a primeira coisa que a gente pensa nesses casos é que pode ter acontecido de ter alguma sujeirinha na lente da catarata que precise limpar. Quando a gente opera a catarata, a gente aspira a catarata de dentro do olho e a catarata nada mais é do que a lente natural dos nossos olhos, o cristalino que envelheceu. Então, quando a gente tira aquele cristalino velho que virou a catarata, a gente substitui ele por uma lente artificial.
Só que essa lente, conforme vai passando um tempo depois da cirurgia, pode acontecer de as células do olho ficarem grudadas nessa lente. Elas vão de pouquinho em pouquinho grudando na lente e isso vai embaçando a visão como se fosse a catarata voltando. A gente faz essa limpeza da lente, é um procedimento que se chama capsulotomia, é um procedimento feito no consultório mesmo, não é uma nova cirurgia, e aí a gente consegue limpar essas células que estão grudadas na lente, e aí a gente reverte esse embaçamento. Então, quem fez alguma cirurgia que envolve catarata e um tempo depois da cirurgia a visão voltou a embaçar, a primeira hipótese que a gente pensa é essa de ter que limpar a lente. É claro que a gente tem que investigar e avaliar outros problemas, então a gente tem que ver se tem algum inchaço na retina, algum outro problema na retina. A gente tem que ver se mudou o grau, de repente é uma coisa simples como uma necessidade de troca de óculos. Mas uma das opções mais comuns é essa, de precisar fazer a limpeza da lente. Vamos lá para mais uma perguntinha. Deixa eu voltar aqui no começo para ver quem mandou pergunta primeiro aqui. Primeira perguntinha que eu achei aqui foi do Márcio. O Márcio conta que ele ficou com a pupila totalmente dilatada e o oftalmo sugeriu de fazer uma cirurgia de pupiloplastia e ele pergunta o que eu acho sobre essa cirurgia. Ele diz aqui que entra muita claridade no olho e que atrapalha a visão. Bom, vamos lá então. Em que situações que a pupila fica totalmente dilatada? Eu tenho certeza que todos vocês já fizeram alguma vez algum exame com dilatação da pupila. Peraí, gente, tá travando aqui o Instagram, eu tô numa batalha aqui hoje, mas acho que agora foi. Eu tenho certeza que todos vocês já fizeram em algum momento o exame com dilatação da pupila. Então, retinografia, OCT, são todos exames que a gente faz com dilatação da pupila. Como é que funciona? A gente pinga o colírio, a pupila, que é a menina dos olhos, ela abre, a gente examina por trás dela. Quando passam mais horas, o efeito daquele colírio passa e aí a pupila volta para o tamanho normal. Mas tem algumas doenças que podem fazer a pupila dilatar e podem fazer ela ficar direto dilatada. Por exemplo, pessoas que tiveram glaucoma agudo com níveis muito altos de pressão ocular podem ficar com a pupila dilatada. Esse é uma das clássicas causas. Pode ser também pelo trauma cirúrgico. Então, vamos supor que você fez uma cirurgia e que teve um manuseio ali da pupila, ela pode não voltar a ficar do tamanho que ela era antes. O ruim disso é que quando a pupila está dilatada, entra muita luz no olho. Então, vocês devem lembrar que quando vocês fizeram um exame com a pupila dilatada, ficou muito sensível à claridade. De repente, seu oftalmo até te orientou a ir com óculos de sol para fazer esse exame. Então, quando a pupila dilata, a gente sente muita sensibilidade com a claridade. Em alguns casos isso é leve e aí um óculos de sol vai resolver esse problema. Agora, em outros casos, isso pode ser uma coisa limitante a ponto de atrapalhar a visão no dia a dia. Então, nesses casos, a gente precisa buscar soluções para isso. Uma das soluções mais comuns para isso é o uso de lente de contato colorida. Então, já que a sua pupila tá grandona, a gente pode tampar ela com uma lente de contato colorida que tem uma pupila de tamanho menor, e aí a gente pode fazer até mesmo uma lente da mesma cor do seu olho natural, só mesmo para tampar a entrada de luz. Essa costuma ser a solução mais comum para isso, tá? Uma outra solução possível é a que o Márcio me perguntou, que é a cirurgia de pupiloplastia. Como é que se faz essa cirurgia? A gente dá um ponto na pupila para ela fechar de tamanho. Problemas disso.
ela vai ficar sempre fechada. Então, quando for examinar a retina, vai ser difícil de examinar, porque aí a gente vai querer pingar colírio para abrir e a pupila não vai abrir. Então, o problema da pupiloplastia é que ela dificulta o acompanhamento com exames depois. E aí a gente tem que pensar se vale a pena ou não, tá? Tem gente reclamando aqui que eu não tô respondendo do balão. Eu já falei no começo da live que o balão simplesmente não está aparecendo pra mim. O Instagram hoje não tá querendo funcionar bem. Eu nem sei se vocês estão me vendo bem, porque eu tô me vendo bem escura, apesar de ter uma luz na minha cara aqui. Então não mandem pergunta no balão, porque não tá aparecendo aqui pra eu ver o balão. Mandem nos comentários, tá? Próxima pergunta, o Homero tá perguntando aqui o que é glaucoma de ângulo aberto e de ângulo fechado, e ele pergunta qual que é a diferença entre eles. Homero, o glaucoma é uma doença que tem nome e sobrenome. Glaucoma não é tudo a mesma coisa. Existem várias formas diferentes de glaucoma. Uma forma da gente classificar isso é através do ângulo, e o ângulo é o sistema de drenagem de líquido do olho. A gente tem, do mesmo jeito que a gente tem sangue circulando pelo nosso corpo todo, a gente tem líquido que fica circulando dentro do olho também. E a gente precisa que os canais de circulação desse líquido estejam abertos para isso funcionar bem. Se o ângulo está fechado, isso quer dizer que nós não temos circulação de líquido ali para esses canais. Se o ângulo está aberto, a gente até alcança os canais, mas os canais estão meio entupidos. A analogia que eu faço para vocês entenderem melhor é que o ângulo é como se fosse o ralo do olho. Então, se eu tenho um ralo que está tampado, isso é um glaucoma de ângulo fechado. O líquido do olho não chega até o ralo para escorrer. No glaucoma de ângulo aberto, o ralo ele até está aberto, só que os canos ali depois dele estão entupidos. Então, o glaucoma ele é basicamente uma doença em que a gente tem um problema de circulação de líquido. E aí o problema ou pode estar no ralo, se é um glaucoma de ângulo fechado, ou no encanamento, se é um glaucoma de ângulo aberto, tá? Grande diferença entre eles, que todo mundo tem que estar atento, é que o glaucoma de ângulo fechado, ele é muito mais grave e tem um risco muito maior de cegueira do que o glaucoma de ângulo aberto. Então, todo mundo que tem glaucoma de ângulo fechado, a gente precisa abrir esse ângulo e transformar isso num glaucoma de ângulo aberto. A gente não pode simplesmente ver que o ângulo está fechado e não fazer nada. A gente sempre transforma num glaucoma de ângulo aberto para diminuir a chance de cegueira e a dificuldade de controle da doença como um todo. Anderson, muito boa sua pergunta aqui. O Anderson perguntou se a retirada dos pontos da TREC na mesa de cirurgia e o agulhamento são a mesma coisa. Olha, Anderson, eu considero que sim, tá? Vou te explicar por quê, mas antes disso, eu vou dar a introdução para quem tá perdido e não entendeu sua pergunta, tá? Primeiro de tudo, TREC é a cirurgia clássica realizada para o tratamento do glaucoma. A gente cria um canal de circulação de líquido no olho com ela. Então, eu acabei de responder na pergunta anterior que o glaucoma é um problema de circulação de líquido. Na cirurgia de TREC, a gente cria um novo canal de drenagem de líquido. E aí, conforme o líquido drena pela cirurgia, a gente reduz a pressão ocular. Agora, a gente precisa ter um controle de quanto líquido vai passar pela cirurgia. Porque se a TREC drenar líquido demais, a pressão do olho vai baixar mais do que deveria,
vai ficar baixa, e aí isso também é problemático, isso embaça a visão e isso causa outros problemas no olho. Então a gente precisa, quando a gente cria o canal da Trek, dar alguns pontinhos, e esses pontinhos é que vão regular o quanto que a pressão vai baixar. Então vamos supor que a gente fez uma cirurgia de Trek e aí no pós-operatório a gente viu que a pressão não ficou tão baixa quanto a gente queria. O que a gente faz? A gente solta um desses pontinhos e aí vai circular mais líquido e a pressão vai baixar mais. Então a gente consegue no pós-operatório ajustar a pressão de quem fez a Trek. Inclusive fiz isso hoje com um paciente, a pressão estava mais alta do que eu queria. Depois da cirurgia, eu fui lá e tirei um pontinho da cirurgia dele. Esses pontos, eles são um pouco profundos no olho, então o mais comum é a gente tirar esses pontos no consultório. Mas como eles são mais profundos, pode acontecer de a gente ter que ir para o centro cirúrgico para fazer essa retirada de ponto, já que esse ponto ele é interno dentro do olho, ele não fica para o lado de fora. Então, às vezes, esses pontos da Trek precisam ser retirados no centro cirúrgico. E aí acaba que o que a gente faz é um procedimento igual ao agulhamento, que é a limpeza das cicatrizes da Trek. E aí a gente tira esses pontos conforme está fazendo essa limpeza, certo? Anderson, foi bem técnica a sua pergunta, então se alguém viajou e não entendeu nada do que eu falei, vai lá no YouTube. Lá tem vídeo sobre a Trek, tem vídeo sobre agulhamento, tem vídeo que eu explico esses pontos também, então procurem lá que vocês encontram mais detalhes sobre isso. Próxima pergunta, eu vou responder aqui o Mauro Ferreira. O Mauro conta aqui que ele foi numa consulta médica e a oftalmo dele disse que a lente da cirurgia de catarata está solta. E aí ele pergunta se precisa fazer uma nova cirurgia. Hoje vocês estão inspirados com as perguntas diferentes, hein? Vamos lá falar sobre isso. Eu falei mais no começo da live que quando a gente faz a cirurgia de catarata, a gente aspira a catarata de dentro do olho e no lugar dela entra uma lente artificial que vai fazer o papel que a catarata fazia antes quando cristalina era transparente. Como que a gente faz isso? A catarata, ela fica no olho dentro de uma bolsinha. A gente abre essa bolsinha por cima, aspira a catarata lá de dentro, mas a bolsinha, ela fica, a gente chama de cápsula, porque aí a gente pega a lente artificial e coloca ali, dentro dessa bolsinha. Então a bolsinha segura a lente e normalmente a lente ela não leva ponto, ela fica segura lá na posição só por essa bolsinha. Mas tem casos em que essa bolsinha ela é muito frágil e ela pode rasgar. Dentro da cirurgia, durante o ato cirúrgico, pode acontecer de essa bolsinha rasgar e isso é uma das complicações mais comuns da cirurgia de catarata, que a gente chama de rotura de cápsula posterior. Ou então pode acontecer que por fragilidade do próprio olho do paciente, por ser um olhinho muito frágil, pode acontecer de essa bolsinha não aguentar o peso da lente e aí aquilo sair do lugar. Nesses casos, quando a lente da catarata sai do lugar onde ela deveria estar, uma das soluções mais comuns é a gente fazer uma segunda cirurgia em que a gente dá ponto para amarrar a lente no olho para ela ficar na posição. Isso é uma cirurgia que se chama fixação escleral. Nem sempre é obrigatório fazer, às vezes a lente escorregou só um pouquinho,
tá dando para enxergar bem e não tem problema nenhum. Tem casos em que a gente não mexe e deixa essa lente lá quietinha. Mas se ela saiu muito da posição a ponto de atrapalhar a sua visão, aí a gente tem essa opção de fazer a cirurgia de fixação escleral para amarrar a lente no lugar. Gabi Monteiro perguntou aqui o que significa quando o exame dá ângulo aberto em ambos os olhos na gonioscopia. Gabi, você deve ter entrado agora, porque eu acabei de explicar agora há pouco o que é ângulo aberto e ângulo fechado. Não precisa se preocupar que você perdeu, porque amanhã, às 10 horas da manhã, a gravação dessa live vai estar no YouTube para vocês assistirem. E todas as gravações de todas as lives anteriores até hoje estão gravadas lá no YouTube do Papo Glaucoma. Então a galera que tá só aqui pelo Instagram, vai lá no YouTube, porque o conteúdo mais aprofundado e mais organizadinho para vocês encontrarem exatamente o que vocês querem, tá tudo lá no YouTube. Próxima pergunta, deixa eu ver aqui quem que eu vou conseguir responder. Gente, tem muita pergunta, então não vou conseguir responder todo mundo. Eu tô encontrando aqui uma ou outra perguntinha, mas quem eu não responder, amanhã vai ter caixinha de pergunta nos stories para vocês poderem mandar outra vez. O Maurício Ribeiro fez uma pergunta aqui que muita gente me pergunta, então vou responder aqui o Maurício, que ele perguntou como estão os estudos de células-tronco para o glaucoma. Esse é um assunto que eu comento pouco com vocês aqui e eu vou explicar por quê. Na verdade, eu não comento quase nada. Por quê? Eu evito muito comentar com vocês aqui coisas que ainda estão em estudo, porque são coisas que são muito incertas, e eu evito comentar coisas que não têm aplicação na prática. Então eu falo muito pouco sobre célula-tronco aqui, mas vira e mexe alguém me pergunta como é que estão esses estudos sobre célula-tronco, então eu vou trazer um pouquinho dessas novidades para vocês. Mas lembrem-se que tudo que eu vou falar aqui são hipóteses, a gente não sabe ainda como vai ser no futuro, são coisas que talvez demorem muitos anos para serem realidade, tá? Quando a gente fala de célula-tronco para glaucoma, a gente pensa em dois tipos diferentes de célula-tronco. Primeiro de tudo, a célula-tronco que está na raiz do problema do glaucoma. Eu falei agora há pouco, quem está atento vai lembrar, eu falei que glaucoma é uma doença que é um problema de circulação de líquido no olho. Então, o primeiro tipo de célula-tronco que tem estudo são as células-tronco dos canaizinhos de drenagem do olho. Pra gente, já que os canais estão entupidos, a gente pode estimular essas células a formarem novos canais de drenagem. Tem alguns estudos nesse sentido com uma coisa que não é exatamente célula-tronco, tá, gente? Na verdade, isso é uma terapia gênica, são coisas diferentes, mas entrando assim na onda dos estudos do que a gente tem para o futuro, tá? Então, tem a possibilidade de a gente tentar no futuro modificar esses canais de drenagem, formar novos canais de drenagem. Existem estudos sobre isso, são estudos bastante promissores. Esses estudos, eles são voltados principalmente para quem tem a forma de glaucoma juvenil, mas a tendência é que com o passar do tempo, conforme for dando certo, a gente possa aplicar em outras formas de glaucoma. Então não é exatamente célula-tronco, que é o que você perguntou, é uma terapia gênica, mas é uma coisa que funciona também nesse sentido das modernidades para o futuro, que a gente pode ter esperança de trazer bons resultados para a doença. Então, uma opção é a gente criar novos canais de drenagem no olho com esses tratamentos. A outra opção, quando a gente pensa em estudo com célula-tronco, é a gente pensar em regeneração do nervo óptico. O nervo óptico é aonde tem a lesão do glaucoma. Então, quando o líquido não circula bem e a pressão do olho sobe, o estágio, a conclusão disso vai ser uma lesão no nervo da visão, que é quem pega a imagem do olho e joga lá para o cérebro.
Esse nervo, se ele não funciona, o olho e o cérebro não conversam e aí a gente não enxerga, tá? Nervo é neurônio. E neurônio, a gente nasce com uma quantidade que tem que durar a vida toda, via de regra. É claro que tem exceções, mas em geral, neurônio a gente não produz durante a vida e é por isso que a perda de visão pelo glaucoma, ela é irreversível. Então, o que a gente já perdeu desses neurônios não volta mais e com isso a visão que foi perdida também não volta mais. Existem estudos em animais com células-tronco para que a gente possa criar novos neurônios para o nervo óptico. Por enquanto, os resultados ainda não são muito bons, tá? A gente tem estudos com ratinhos e o que aconteceu foi que os ratinhos até voltaram a ter um pouco de visão. Então, ratinhos que tinham ficado cegos por glaucoma, eles conseguiram voltar a ter um pouco de visão, mas muitos deles desenvolveram câncer depois. Então, acabou que não deu muito certo, mas isso continua sendo estudado para poder ter melhores resultados para o futuro, certo? Então, basicamente, o que a gente tem de pesquisa sobre célula-tronco é isso, e por enquanto nada em humanos, são pesquisas somente em animais, tá? Próxima pergunta, vamos lá. A Débora tá perguntando aqui de qual cidade que eu sou. Débora, eu sou do Rio de Janeiro. Quem é de outra cidade não tem desculpa para não vir para consulta, porque aproveita e faz um belo passeio pelo Rio de Janeiro. Próxima perguntinha, deixa eu ver aqui. Ih, gente, tá ruim de achar que... Eu já falei com vocês aqui, mas quem entrou depois não sabe. Mas o meu Instagram hoje tá péssimo aqui, tá bem travado aqui para mim. Siqueira Silva Gislane, achei uma pergunta aqui, consegui ver uma. Ela me pediu para falar sobre o glaucoma de pressão baixa. Gislane, esse termo glaucoma de pressão baixa não existe. O que existe é uma forma de glaucoma chamada glaucoma de pressão normal. A pressão ocular normal, para quem não tem glaucoma, Lúcia, beijo. Para quem não tem glaucoma, a pressão ocular normal é até 21. Quando a pessoa tem glaucoma, isso muda um pouquinho, tá? Mas para quem não tem glaucoma, é até 21 a pressão. Vamos supor que você foi lá numa consulta de rotina, sua pressão estava dentro do normal, mas quando sua oftalmologista foi examinar o seu fundo de olho, ela encontrou lesão no nervo óptico característica de glaucoma. E aí investigou e confirmou que aquilo é mesmo uma lesão no nervo óptico causada por glaucoma. Mas a sua pressão sempre foi normal em todas as medidas. Então a gente classifica isso como um glaucoma de pressão normal. O glaucoma de pressão normal, ele é a exceção dos glaucomas. A regra dos glaucomas é a pressão ocular ser aumentada. Mas tem casos em que a pressão pode ser normal. Não baixa, não é uma pressão baixinha, mas ela pode estar dentro de 21, que é o que a gente considera normal. Nesses casos, o glaucoma ele não é exatamente um problema de circulação de líquido, como eu vinha conversando aqui, se você pegou aqui o assunto anterior. Então, no caso do glaucoma de pressão normal, ele não é um problema de circulação de líquido. Ele é um problema mais voltado para o nervo óptico mesmo. É como se a pessoa tivesse um nervo mais sensível e que sofresse lesão, mesmo com a pressão ocular dentro do normal. Uma investigação importante de a gente fazer nesses casos, na verdade tem várias investigações importantes, mas uma investigação importante de se fazer é a gente procurar saber por que esse nervo óptico está mais sensível do que deveria. A gente tem duas causas principais para isso.
Uma é uma doença chamada apneia do sono, que é quando a pessoa para de respirar enquanto está dormindo. E a outra causa são as doenças cardiovasculares. Então, pessoas que têm hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, placa de colesterol nos vasinhos do pescoço, isso pode fazer com que o nervo óptico fique mais sensível e aí ele vai desenvolver glaucoma mesmo com a pressão estando dentro do normal. Então, uma investigação importante é por que esse nervo teve lesão se a pressão está normal. Outra investigação importante é, será que isso é glaucoma mesmo? Porque o glaucoma, ele é a doença mais comum que afeta o nervo óptico. Então, sempre que a gente vê uma lesão no nervo óptico, a nossa primeira hipótese, a primeira investigação que a gente faz é de glaucoma. Mas o glaucoma não é a única doença que afeta esse nervo. Então, quando a gente está diante de um glaucoma de pressão normal, a gente precisa também fazer uma investigação maior para ter certeza de que aquilo é glaucoma mesmo e não um outro problema que possa afetar o nervo da visão, certo? Bom, pessoal, já passamos até um pouquinho do horário da live aqui. Eu sei que tem muita pergunta aí que eu não respondi, mas amanhã nos stories tem caixinha de pergunta para vocês mandarem as dúvidas de vocês. Quem perdeu o começo da live, quem tá chegando agora no final, amanhã, 10 horas da manhã, gravação tá lá no YouTube para vocês assistirem. Então se inscrevam lá no YouTube do Papo Glaucoma para vocês poderem assistir a gravação de todas as lives. Semana que vem a gente não vai ter live porque eu estarei de férias. Eu mereço, gente, porque esses últimos meses foram puxados. Inclusive, mês de maio a gente teve pouca live também, porque foi uma correria, teve congresso. E agora eu vou tirar 2 semaninhas de férias. Então a gente só vai se encontrar de novo no final desse mês e eu já separei um tema bem legal para essa live, então não percam. Aqui no Instagram continua tendo conteúdo todo dia para vocês, então a gente se encontra amanhã na caixinha de perguntas para ajudar vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Muito obrigada pela companhia de todos. Beijo, Anderson, beijo, Márcio, beijo, Ana. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Beijo, Elizabeth. Beijo, Lúcia. Até a próxima, pessoal. Ótimo final de semana para vocês.